Fala, torcida colorada, sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas, colorado coerente. Vamos fazer alguns recortes e falar a respeito de algumas coisas incríveis que acontecem com o Internacional. Primeiramente, todos os colorados devem parar de cair no papo furado de alguns influenciadores que colocam as expectativas lá no alto para o Internacional. Por isso que a gente vê que pessoas como tem colorados ali que são um pouco mais cautelosos, não ficam superestimando o Internacional para não ter depois as suas para não passar vergonha, parecer um otário perante a todo mundo, porque tu não pode confiar, tu não sabe qual é a vontade, qual a intensidade desses jogadores para com o clube, para com a instituição. Por isso que é melhor trazer jogadores de outros países, de lugares diferentes, porque a gente vê o Edenilson, que era para ser a nossa qualidade técnica, que era para brilhar, que era para performar, que era para se apresentar, que era para querer jogo, faz uma partida ridícula e já faz tempo que ele está nessas partidas horríveis. Ele faz uma boa partida e fica 5 mal, e ainda mais com essa proposta da Arábia, parece que ele não quer mais nada com nada. Ele não jogando, aí depois a gente tem na esquerda o Moisés, que é horrível. O que faz o Moisés? Ele não sabe cruzar, ele não tem profundidade, ele não tenta a jogada individual no adversário, ele não tenta ser diferente. Ele só usa a perna esquerda, ele não tem ele não tem a técnica, ele não consegue driblar o seu marcador. Foi bizonho ele perder todas as jogadas, os jogadores facilmente marcavam eles, e não se joga pela direita. Não se joga com o nosso melhor lateral, com a nossa melhor individualidade ali da direita, que pode fazer algum estrago na zaga adversária. Não se tem essa dentro do jogo mesmo. Os jogadores parecem burros também. O técnico faz a sua estratégia, monta o esquema, e o time ele é bem treinado, ele já tem o seu modelo para ser executado dentro de campo, mas a maneira em que, por muitas vezes, os jogadores dentro de campo, às vezes o jogador dentro de campo ele precisa ter uma iniciativa para fazer com que aquilo que o técnico esquematizou possa se tornar factível dentro do campo. Porque não dá, se vê que não sai nada na esquerda e continua jogando pela esquerda, e o ruim é que tá com a posse de bola, tá tocando a bola para tentar, mediante ao toque de bola, conseguir encontrar espaços para conseguir furar as defesas, mas sempre a jogada termina pela esquerda e termina com o Moisés ou perdendo a bola, ou cruzando para o zagueiro se consagrar, ou voltando tudo do início do jogo para tentar construir tudo de novo. Lá pelo lado do Sarabia não se faz jogada. É incrível, não concentra jogadas para que possa sair algo de interessante pelo lado dele. E é complicado, porque a gente tem muitos desfalques, muitos jogadores lesionados, e o primeiro tempo até que foi igual, foi parelho, até porque o Fortaleza ele não é um bom time, ele não é um super time que é muito bom e é capaz de fazer muitas coisas dentro desse Campeonato Brasileiro, mas ele é um time bem treinado, bem encaixado, que vai tirar pontos de equipes importantes. E a nossa dificuldade é que a gente, essa maldita, essa desgraçada, parece que é uma praga dos infernos, em não conseguir performar com times ridículos, com times ruins, com times horrorosos.
O Cudê no começo parecia algo encantador, porque ver aquele Rosário dele, o Racing dele também, principalmente o Rosário, que chegou até as semifinais da Libertadores, era um time encantador, um time que buscava fazer gols, que não deixava o outro time começar as jogadas, ia em cima, intenso, para marcar, um time raçudo, querendo o jogo. Esse time parece muitas vezes desinteressado, não, não faz nada com nada e acaba sendo muito passivo. Foi ridículo e não chuta gol. Parece que tem um decreto que não se pode chutar. E a nossa individualidade, como Edenilson, deveria se apresentar, deveria chutar, deveria querer a porra do jogo, mas não quer. E ver, foi algo assim inacreditável. Não mostrar, pelo menos tu pode perder as partidas, mas tu vai em cima, tu vai tentar vencer, tu vai te jogar com tudo, tu vai querer fazer de cada jogada dentro de campo que tu tá defendendo a tua família, é um prato de comida, tu tá defendendo uma camisa importante que tem história e tu não apresenta nada disso. Porque falta aquela vontade, falta aquela gana, falta muita coisa. Porque dois times muito bons que a gente vê jogar, Independente Del Valle, é um puta time, e é um time em que, desde que eliminou o Corinthians da Sul-Americana, já se via que ele tinha um modo de jogar muito gostoso de se ver, de valorizar a bola, de pressionar, de não se acadelar dentro de qualquer estádio, ir para cima, mostrar qualidade técnica. E duvido muito que o Miguel Ángel Ramírez reclame do elenco curto, porque é ridículo isso. Até porque o Miguel Ángel Ramírez era técnico das categorias de base do Independente Del Valle e ascendeu. E sempre que sai uma qualidade técnica importante do time do Independente Del Valle, ele repõe ou com a sua base, que é muito boa, que já tem, desde a base, ele já tem a metodologia do técnico, ou eles contratam dentro da América do Sul, que é isso que tem que fazer. Porque duas contratações horríveis que o Rodrigo... É que depois a gente chama ele de perdedor, a gente fica muito irado com a falta de criatividade deles e tentam caricaturar os torcedores e quem faz críticas mais duras e contundentes como que exagera, que é um tanto quanto quer depreciar o clube ou coisa do gênero, mas não é isso. Só não pode ser como muitos influenciadores colorados que passam um paninho assim, porque não dá para passar um pano num diretor, porque ele também parece um espírito de perdedor. Porque por que ele foi embora do Flamengo? Não, se ele fosse esse gênio que todos dizem, não teria ido embora do Flamengo. A criatividade é tu fazer como fazem os caras do Independente Del Valle, os caras do Boca Júnior, porque a gente vê que em outros campeonatos existem excelentes jogadores que podem somar e agregar muito mais do que você trazer um Rodinei. Porque se o Saraiva vai embora, só Deus na causa, porque não dá. O Preciado do Independente Del Valle é muito melhor e a gente tem que ver quanto é que custa, tem que fazer essas sondagens, porque daqui a pouco eles vão estar na Europa. E é muito melhor tu ter criatividade e tentar algo diferente do que tu ficar tu enraizar uma coisa ruim, que é essa cultura horrível de pegar jogadores que, principalmente aqui no Inter, que não deram certo. O Rodinei é outro que compromete. Quando a gente não tem o Saravia, a gente vai contar com ele. E imagina as partidas que a gente pode contar com ele. Se a gente tiver que jogar contra um time grande na Libertadores e tiver que contar com o Rodinei para ser o substituto
do nosso Saravia, ou se a gente não conseguir comprar o Saravia, meu Deus, o que vai ser do Inter? O Moisés. O Moisés é outra peça horrível, o Wendel é muito melhor que ele. A única coisa que você tem que cuidar é que ele às vezes é muito suscetível a lesões e por muitas vezes ele não consegue defender muito bem, mas até nisso eu acho que ele é superior ao Moisés, porque tem que ter boas peças, porque tem que ter um excelente time e reservas que possam suprir quando não jogar o titular, porque por muitos jogos e por muitas vezes vai faltar peças. E tu não precisa gastar muito se tu é criativo e vai lá pensar nos mercados da América do Sul. E pega os jovens para fazer essa mescla perfeita, que é bons jogadores um time titular bom, reservas de qualidade que não vão abaixar tanto a régua dos jogadores titulares e jovens que também vão estar dentro dos reservas ou vão ser os titulares. Porque aí tu faz uma mescla perfeita e não fica na mão de jogadores horrorosos e muito ruins como Moisés e Rodinei, que podem jogar, ou o Musto, que também é um que acaba sendo muito é fraco, não tem estava jogando no Hércules da segunda divisão da Espanha, Múrcia, não sei, um desses dois times. Não tem condição de ser feliz com jogadores desse quilate. Tem que ser criativo, essa é a peça. A gente precisa de elenco, a gente precisa de... O técnico também tem que se ajudar, porque essa choradeira é algo horrível, né? Sempre quando ele perde e dá um resultado horrível, ele vai para o argumento elenco curto. Todos os times têm um elenco curto. O que a gente vai dizer do Atlético Goianiense? Que mesmo tendo um elenco curto, ele vai para cima, ele faz gols. Tá me agradando esse Atlético Goianiense. Hoje ele fez frente pro Atlético Mineiro. Acabou falhando em alguns determinados lances, mas jogou bem, foi para frente, foi agressivo, que é algo que eu espero que do Inter, embora hoje no jogo a gente tenha faltado algumas peças, mas podia fazer mais, podia ser mais agressivo, podia dar trabalho para a zaga. Consagraram o Paulão, fizeram do Paulão Beckenbauer. Assim fica complicado de ser feliz. Eu acho que dá para pegar o Brasileirão, porque no Brasileirão muitos dizem que tu tem que ser o elenco mais rico ou coisa do tipo, mas se tu tem que ter regularidade e o teu time titular, o teu conjunto tem que funcionar, porque a gente estaria com 8 pontos na frente do Atlético Mineiro. E a gente ficou tanto tempo na liderança porque a gente fez gordura, a gente fez pontos. Nessa última somatória de 5 jogos, a gente fez campanha de rebaixado. Isso é inadmissível. Eu espero que a direção não seja omissa e não acabe perdendo a mão, porque eu até estava torcendo para que eles pudessem ganhar e pudessem até ganhar a eleição, até porque eu achei que a oposição não deveria ter colocado o pleito para fevereiro, que seria o mais justo, porque o que importa é o Inter e o Inter vai estar ocupado. Parece que vai ser em dezembro a eleição. Essas coisas acabam irritando, porque o time tem que ser em primeiro lugar sempre. Até estava torcendo para essa direção, mas é complicado. Vamos ver, espero que eles cobrem os jogadores e o técnico, porque não tem que ser demitido, mas tem que ser puxado a orelha. Não dá para ficar choramingando. Ele tá num grande clube. No Rosário e no Racing ele não tinha um super elenco e conseguia fazer aqueles timezinho performar. Então o conjunto tem que ser sempre em primeiro lugar. Vamos esperar que isso aconteça, porque tem potencial e o técnico é bom. O meu técnico ideal seria o Miguel Ángel Ramírez, porque tem um estilo muito interessante. Desde o jogo em que eu vi ele amassando o Corinthians, no estádio do Corinthians, foi um jogo que eu vi que aquele time ele enchia os olhos, e é mais ou menos, tem que ter um modelo tático que o Cudê tem, e tem que ter estratégia dentro das partidas, e tem que ter leitura de jogo para ver as dificuldades que o time vai sofrer. Mas vamos esperar que as coisas melhorem.
Estamos num momento conturbado, mas o técnico pode conseguir. Vamos esperar, temos que cobrar também. Claro, sempre na ordem.